que outra, agindo dessa forma, sumiu aqui, cara. Qualquer. A gente tem que entender porque vai Isso. Você só mudou a ordem. Agindo dessa forma, o que isso produziu de mudança no relacionamento entre as pessoas, entre vocês? Não é meramente extravasar, um extravasa de cá, o outro extravasa de lá. E isso é comportamento. A questão que a gente discute desde o princípio até o final do livro, discutir não é o comportamento em si, é o que motiva o comportamento. O que está no coração. E é aquilo que nós estávamos vendo na semana passada. O coração, a boca fala, né, e a atitude é expressa com base naquilo que há em abundância no coração, né? Lembra lá do desenhozinho lá da página 87. Né? A página 87, que é o final do capítulo 7, mostra essa figurinha aí. O coração abunda em quê? Em pecado, em ira, em não sei o quê e tudo mais. Então ele vai se comportar, o comportamento vai expressar isso que tem dentro. Então vai ou dizer ou fazer. Né? De qualquer forma, a ira é pecado. E se mover a partir da ira. Né? Permitir que depois da ira venha o pecado da agressão, tudo mais. Tudo aquilo que vier com o desdobramento da ira. Só aproveitando também para ver um setor que eu poderia fazer, que eu não poderia fazer, é exatamente o início do próximo capítulo. É um exemplo prático que os pais praticam de livro, mas que o autor acaba abrindo de leve e são mais difíceis. Verdade. Eu acho que o filho bate também, não só por extravasar, porque ele, quando ele bate, ele sente que ele está fazendo a justiça. Ele acha que os pais não estão entendendo aquele contexto, porque ele fez aquilo, o irmãozinho implicou, então ele vai bater porque assim, ele sabe que o irmão fez aquilo. Às vezes os pais não enxergam aquilo que o outro irmão fez, entendeu? Então ele que depois ele apanha, entendeu? Ele quer sentir, sei lá. Que ele ajuizou a causa, né? Isso, então, ele quer ter certeza que ele foi ofendido, sei lá. O que na verdade a proposta do nosso estudo é que os pais caminhem com esses filhos, ministrando a eles a respeito do que Deus diz. E a palavra de Deus diz que a justiça pertence a Ele. Então, se os pais instruem os filhos que a justiça pertence a Deus e não a ninguém, então esse filho vai saber que se ele agir para tentar ser o executor da justiça, ele vai estar ocupando um lugar que pertence a Deus, logo isso é pecado. Ele vai estar usando de um atributo que não é dele. Então ele vai precisar ser levado pelo pai, pelos pais, a se arrepender do pecado de ocupar um lugar que não é dele. E esse lugar de justiça não é de ninguém, nenhum de nós. É isso que insistentemente a palavra ensina a respeito de nós entregarmos a justiça para Deus fazer. Para nós não sermos aquele que faz a justiça. Porque nós não somos justos. Justo é Deus. E Ele é que sabe aplicar a justiça corretamente. Então os próprios pais têm que fazer a justiça, porque eles perguntam: quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo? Aí eles não batem no que Não, fez. mas é porque você não leu. Eu sei que você está argumentando nessa linha que você não leu. Se você tivesse lido. Depois eu vou ler, senão eu nem te Então, você estaria fazendo uma reflexão de outro jeito. Mas geralmente é assim mesmo que se pensa. No início da leitura, a gente falou da responsabilidade dos pais a assumirem o papel deles em estar em autoridade, para dar referência para a criança a respeito de muitas coisas. E essa atitude da criança, ou dos filhos, buscarem ou terem essa reação diante do problema, justamente pelo fato de não estarem reconhecendo que há uma autoridade em colocar Isso, mas eles não reconhecem automaticamente. Eles precisam ser ministrados a Deus. Exatamente. E essa autoridade é quem vai dar referência para esses filhos a respeito do que E isso que ele está falando, que é o centro do negócio aqui,
é papel dos pais. Você lembra do que ele estava falando agora mesmo? Estava falando para você? A necessidade dos pais investirem tempo para instruir os filhos conforme a palavra de Deus diz. Então isso requer tempo. Mas os pais preferem gastar o tempo em muitas outras coisas e não no investimento de tempo no filho. Ministrando a palavra. Ficam sem referência. Fica sem informação, referência e informação. Aí fica um povo se perdendo porque não tem conhecimento. Quem é que traz o conhecimento para os filhos? São os pais. Nem eles têm informação. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Nem eles têm informação. E é por isso que se comete tanto erro. Oi? Eu queria que você falasse um pouco dessa, na página 95 aí, resumindo, preciso olhar para o mundo através dos olhos dele. Precisa, resumindo, você quer, tá, você vê que aí tem uma história, né? Está rolando uma história. Você chegou a ler esse capítulo? Você lembra da história? Mais ou menos, né? Então, aí ele vai falar de objetivos de sua comunicação, né? O objetivo de sua comunicação pode ser descrito em várias proposições simples. Primeiro, o comportamento que você vê é um reflexo do que existe no coração do seu filho. Segundo, você deseja entender o conteúdo específico do coração dele. E terceiro, as questões internas do coração são de maior valor do que as questões específicas do comportamento. O que está por trás, dentro do coração, é mais importante do que o comportamento. Tem que tratar aquilo e isso corrige o comportamento, não apenas o comportamento em si. Então, resumindo, que você está falando isso, você quer entender os conflitos interiores de seu filho. Você precisa olhar para o mundo através dos olhos dele. Essa frase que você está falando, especificamente, uma coisa que veio sendo trabalhada nesse capítulo, e ele fecha falando sobre a postura de corrigir o filho, de lidar com ele não com uma atitude de cima para baixo, mas com uma postura de associação com o fato de ser pecador tanto quanto filho. Só assim a gente pode tentar entender o que está no coração do filho, de tal maneira que a gente consiga ver o mundo. Ele está falando dos acontecimentos, dos fatos em volta, através do olhar da criança, do filho. Porque os pais tendem a ter uma outra atitude. Quando os filhos estão tendo um mau comportamento, eles querem corrigir o comportamento de cima para baixo. Não é isso? Eles trazem assim uma visão de autoritarismo até para se afirmar na questão de quem que corrige quem é que tem que obedecer quem, e não se colocam no nível de identificação de pecado, porque ele também é pecador. Os pais precisam abrir para os filhos esse acesso que eles precisam ter de saber que os pais reconhecem os seus próprios pecados também. Então, quando ele se nivela, ele consegue então se colocar de maneira que ele pode visualizar a situação com base no olhar do filho. Ou seja, ele se compadece, ele entende o pecado e ele tem aí acesso ao coração, e ele pode ministrar sobre o pecado no coração daquele filho, para tirar dele. É como se fosse arrancar aquela raiz, aquela árvore que está ali dentro. Mas se ele não tem ele não consegue se identificar, não consegue chegar no nível da criança e ao contrário de você se impõe de cima para baixo, ele não consegue enxergar o que a criança viu com o olhar da criança, que gera qual é o título desse capítulo? Comunicação. Comunicação é um trânsito de diálogo que tem que haver entre um pai e um filho e pai, e que quem tem que criar isso são os pais. E uma forma de você dar acesso aos filhos e ter acesso ao coração dos filhos é estando no nível deles, ajudando-os a verem que você se coloca no nível deles. É porque ele fala aqui, preciso olhar para o mundo. Se você, por exemplo, seu filho, você vai corrigir seu filho porque ele está fazendo aquilo que o mundo faz. Não, olhar para o mundo
mundo dele, é o universo dele. O universo dele é o universo onde que ele vive. Não é história, é como que ele enxerga, o que está dentro dele, o que foi que fez ele enxergar o que ele enxergou, para ter a reação, a atitude que ele teve. Em outras palavras. Não é o mundo, as coisas do mundo, é do mundo do diabo. É o mundo, é como ele vê a realidade que Deus vira. Para você entender o que ele está pensando. Se colocar no lugar. É como se fosse, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Se colocar no nosso lugar. É isso. Jesus veio enxergar a realidade do homem, da altura do homem, do nível do homem. É isso que ele está falando. Enxergar o mundo, as situações, as circunstâncias todas, com a condição humana, limitada da criança, do ser humano. Eu acho que um exemplo para entender esse negócio de olhar o mundo pelos olhos dele é essa história aqui que ele conta do tênis, né? Que o menino não queria o tênis de jeito nenhum. E olhando. Mas justamente porque o mundo onde ele vive com os colegas dele, eles não aceitavam o tênis dele. Sim, então ele colocou que, mas por exemplo, o pai pode achar que isso é uma bobeira, até o momento que ele se dispõe descobre. a é entender. isso que eu estou falando. Por exemplo, vamos dizer assim, o Gabriel, dá um exemplo, ele vive numa escola onde os colegas dele participam de certas coisas, né? Para eles aquilo é normal. É o mundo dele. Como é que esse pai vai conseguir ver aquilo que o filho vê se ele não se colocar? É isso que eu estou falando. Isso. Obrigado. Aí vai entrar o diálogo. Comunicação, né? E essa comunicação. Aí você tem que entender, se colocar, né? Às vezes até provocar, né? Isso. A proposta desse capítulo aqui que fala sobre comunicação é exatamente desafiar os pais a compreenderem isso como um fundamento da relação pai e filho. Para pastoreio do coração tem que ter comunicação, e isso requer descer do livro, enxergar com os olhos do filho, né? E é uma coisa que requer um altíssimo investimento de tempo. Extrai do adulto, do pai, um volume muito grande de tempo desprendido nisso, comparado com a realidade que a gente vive hoje, que é totalmente oposta, né? Os pais estão o tempo todo do lado de fora da casa, da família, cuidando de ganhar dinheiro, de escalar o sustento, sei lá o que seja. E isso faz com que ele não tenha tempo para investir em comunicação, trabalhar e ter acesso ao coração dos filhos. É a questão de falar não sem saber porquê, né? Você não pode, ou não vai. Só arrumo. Oi? Eu acho que assim, primeiro que a comunicação, acho que o pai tem que transparecer que a criança, que ele está no mesmo nível que a criança, para depois a criança começar a falar da realidade dela, para depois ele chegar. O pai vai ficar esperando quando o filho assim, saber da realidade dele, sem transparecer que ele quer saber dessa realidade, quer, e que também está no mesmo nível, porque a criança não vai chegar para o pai que se julgou perfeito, para poder falar com ele, se mostrar perfeito. Para quê? Para ser julgado? Se o pai se coloca na posição diferente do filho, nesse sentido, né? Do inatingível, no sentido de ser pecador, também, então, rola esse tipo de defesa que se desenvolve, né? Aí gera cada vez mais um distanciamento. Ok? O que mais? No meu caso, o que me atrapalha muito a comunicação, me atrapalha muito a ansiedade. Marca, eu vivo inteiro pegando pelo pé. Você tem que deixar, é isso que está aí no tema, né? Deixar a criança soltar. Aí, eu não, quando eu vejo um problema assim, começa a